A gente vai falar exatamente sobre saia justa para o governo com o nosso Caio Junqueira. Caio, boa noite. Já começou a reação do governo, Caio. A gente já viu que, por exemplo, do PT, a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, se posicionou dizendo que a decisão não tem fundamento técnico, mas ela não citou Roberto Campos Neto. Como é que você está vendo o impacto dessa decisão unânime do BC, meu caro? Vamos lá, Thaís. Boa noite a todos. Thaís, as diferenças são muito sutis, mas gritantes ao mesmo tempo da campanha que o PT fez ontem ao longo do todo o dia contra o Roberto Campos Neto, pessoa física, e da forma como o PT, o governo, reage hoje a essa decisão do Copom. Hoje não citam ali o Roberto Campos Neto, hoje o governo mais calado, né? E o partido buscando não fulanizar em uma pessoa física, mas atacando, entre aspas, a instituição Banco Central. Por quê? Porque a decisão foi unânime. E com 4 indicados pelo presidente, né, por este governo, 4 dos diretores do BC, e um dos quais é considerado o favorito aí para assumir o Banco Central a partir do final do ano, né, que é o Gabriel Galípolo. Ou seja, de uma maneira geral, mostra que o movimento de ontem ele tinha um componente talvez muito mais político do que econômico, de tentar apontar e fulanizar numa pessoa física, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o culpado diante de uma situação fiscal e que o governo passa por muitos questionamentos. Isso já tem 2 semanas, né? Que esse é o principal ponto, aí, um dos principais pontos do noticiário dessa cobertura de poder aqui no Brasil. Então, foi um movimento político ontem. E hoje baixa um pouco essa guarda. Vamos lembrar que o próprio PT entrou com uma ação popular hoje contra o Roberto Campos Neto, mas depois que saiu a decisão unânime e sem previsão de novos cortes, meio que preparando o terreno muito, Thaís, a meu ver, para a gestão Galípolo ou quem vier a suceder o Campos Neto, né? Que ali sim que a gente deverá observar bastante como vão se dar as coisas. O presidente Lula talvez tenha colocado um pouco o carro na frente dos bois, né, Caio? Porque há um dia da decisão do Copom, depois de toda a sinalização dada, inclusive por Gabriel Galípolo, por Paulo Piketty, que também foi indicado à diretoria de assuntos internacionais do Banco Central, Gabriel Galípolo, diretoria de política monetária, 2 áreas extremamente sensíveis e fortes dentro do Banco Central. Eles passaram o mês inteiro sinalizando de que estavam ok com a manutenção dos juros, porque o cenário realmente tinha piorado muito. Então, seria um cavalo de pau muito grande, comprometeria ainda mais a credibilidade do Banco Central. E a primeira leitura que eu capto aqui entre economistas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vamos receber aqui economistas no Prime Time, mas a primeira leitura é de que o Banco Central consegue restaurar um pouco essa credibilidade. Vamos entender se o governo vai acatar essa busca pela credibilidade institucional do Banco Central a despeito da briga com o Roberto Campos Neto. Ô, Thaís, eu acho interessante olhar politicamente os 2 dias, né? Tanto ontem, a artilharia orquestrada, planejada e organizada do PT e do governo contra o Roberto Campos Neto, preparando o que seria de hoje. Porque o governo tinha as informações de que muito provavelmente esse seria o placar, né? E esse seria o índice, né? A manutenção dessa taxa de 10,5%. Então, o PT e o governo, sabendo disso, ou tendo essa expectativa, passa o dia inteiro, desde as 8 da manhã, na entrevista do presidente Lula aos colegas da CBN, batendo no Roberto Campos Neto. O dia inteiro, até a noite de ontem. E hoje, um movimento um pouco mais sutil, mas quando sai o resultado, uma nota singela, mas o quadro geral fica, depois de ontem, né, depois de toda essa artilharia, esse planejamento prévio, esses ataques prévios, que a culpa de não baixar os juros é do Roberto Campos Neto, porque teve um movimento muito intenso na véspera. Então, hoje nem precisaria ter, porque o principal já foi feito em termos de estratégia política pelo PT ontem. Obrigada, Caio. Até já.